Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 22 de fevereiro. O Ministério Público e a polícia de pelo menos 3 estados investigam denúncias de irregularidades na aplicação de imunizante contra a Covid-19. No Rio, o Ministério Público do Estado denunciou técnica de enfermagem e pediu prisão preventiva por falsa vacinação em Niterói. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes suspende lei de Roraima que autorizou o uso de mercúrio no garimpo sem estudo de impacto ambiental. Plenário do Supremo mantém lei do Amazonas que criou o programa de residência jurídica na Procuradoria-Geral do Estado. STF decide que lei do Paraná sobre registro de diplomas de curso à distância por universidades estaduais é inválida. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu uma lei de Roraima que permitia o uso de mercúrio no garimpo no estado sem estudo de impacto ambiental. A decisão é provisória e ainda deve passar pelo plenário do STF. A lei de Roraima foi questionada no Supremo Tribunal Federal porque permite que garimpeiros usem o mercúrio para separar o ouro de outros resíduos, como areia e cascalhos. O metal é considerado extremamente tóxico ao meio ambiente e aos seres humanos. A ação apresentada ao STF pelo partido Rede Sustentabilidade afirma que a norma estadual contraria a política nacional do meio ambiente. A lei de Roraima ainda prevê apenas um licenciamento para autorizar a atividade e dispensa o estudo de impacto ambiental, que também contraria a lei nacional. Segundo o partido, o Conselho Indígena de Roraima e outras 39 instituições também foram contra a aprovação da lei por causa dos graves impactos ambientais. O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, aceitou os argumentos e suspendeu a lei. Ele entendeu que a norma do Estado contraria também a Constituição Federal, que determina que o poder público tem obrigação de conservar a natureza. Além disso, cabe ao Conselho do Meio Ambiente estabelecer normas e critérios para licenciamento da atividade garimpeira. O ministro Gilmar Mendes negou o pedido de habeas corpus e manteve a prisão de acusado de chefiar a organização criminosa especializada na exploração ilegal de madeira em áreas de proteção ambiental e de terras indígenas no estado de Rondônia. A defesa do homem, que está preso preventivamente desde outubro de 2019, sustenta que, além da fase de produção de provas já ter sido encerrada, não haveria contemporaneidade entre os fatos investigados e a custódia e que a Justiça Estadual não teria competência para determinar a medida. Ao manter a prisão do acusado, o relator, ministro Gilmar Mendes, não verificou a ocorrência de ilegalidade, constrangimento ilegal ou abuso de poder para decidir pela soltura do homem. Para o ministro, a gravidade do delito investigado e a necessidade de garantia da aplicação da lei justificam a prisão. E o STF reafirmou a jurisprudência sobre a utilização do período de auxílio-doença como carência para a concessão de benefícios. Quem explica isso para a gente é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Olá, boa noite. Segunda-feira é dia de conferirmos algumas das decisões que foram destaque no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Uma delas, os ministros, por maioria, decidiram em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida que deve sim ser considerado o tempo em que o segurado ficou recebendo auxílio-doença para fins de carência quando o assunto for aposentadoria junto ao INSS. Os ministros confirmaram uma jurisprudência que já vinha sendo aplicada, confirmando a decisão recorrida da primeira turma recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que condenou o INSS ao pagamento do benefício da aposentadoria a uma segurada, que logo após o auxílio-doença, ao término do auxílio-doença, retomou o pagamento das contribuições. E para o Supremo, aquele tempo em que ela ficou recebendo o auxílio e depois continuou trabalhando, deve ser computado para fins de carência, ou seja, para fins de se computar o mínimo de contribuições possíveis para se atingir o direito ao benefício àquela aposentadoria. Segundo o INSS, a decisão lá da turma recursal do Rio Grande do Sul teria se equivocado. De uma certa forma, teria confundido os institutos da carência e do tempo de contribuição. Para o INSS, carência seria teria como objetivo uma participação mínima do segurado para o custeio do regime previdenciário.
E o tempo de contribuição seria uma forma de se evitar aposentadorias ou concessão de aposentadorias de forma precoce. Mas esse argumento não convenceu os ministros. Como eu disse, por maioria, acabaram mantendo essa condenação do INSS, confirmando mais uma vez a jurisprudência que vem sendo aplicada na Corte. Ficou vencido apenas o ministro Nunes Marques. Essa e outras decisões do plenário virtual você acompanha aqui na TV Justiça. Também em julgamento virtual, o plenário do STF manteve lei do Amazonas que instituiu a residência jurídica na Procuradoria-Geral do Estado. O programa consiste no treinamento em serviço com aulas teóricas e atividades práticas para bacharéis em direito aprovados em processo seletivo. Os participantes são orientados por servidores que atuam na área jurídica do Estado do Amazonas e recebem bolsa auxílio mensal de R$ 2.000 pelo período de até 3 anos. A residência jurídica foi contestada no Supremo pela Procuradoria-Geral da República, que alegou que o programa estaria burlando dispositivos da Constituição referentes à contratação do serviço público e criando hipótese de prestação de serviço público em caráter temporário. Por unanimidade, os ministros entenderam que a norma se insere na competência concorrente conferida à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre educação. De acordo com o relator, ministro Marco Aurélio, o programa tem natureza educacional, sendo um simples estágio visando o aperfeiçoamento de bacharéis em direito. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal decidiu que lei do Paraná sobre registro de diplomas de curso superior à distância é inconstitucional. A norma julgada pelo plenário virtual determinava que 2 universidades estaduais emitissem registros dos diplomas de conclusão de cursos na área da educação na modalidade semipresencial. Para o relator da matéria, ministro Gilmar Mendes, a lei paranaense invade a competência da União ao tratar sobre diretrizes e bases da educação. No voto, Gilmar Mendes ressaltou ainda que, ao impor às 2 universidades a obrigação de registrar os diplomas, a lei estadual também ofendeu princípios constitucionais da autonomia didático-científica e financeira das instituições. O entendimento do relator foi seguido pelos demais ministros e o plenário virtual, por unanimidade, acolheu o pedido para declarar a norma inconstitucional. E veja a seguir, Semana Nacional da Conciliação registra mais de 32 mil acordos em 2020. Voltamos já. Do ponto de vista histórico, a Constituição tornou-se um marco da nova ordem constitucional vigente. Já do ponto de vista político, podemos destacar o pluralismo político como forma de exercício da democracia. Já do ponto de vista sociojurídico, podemos destacar os direitos fundamentais e sociais. Daí porque tal Constituição é chamada de a Constituição Cidadã. A 15ª Semana Nacional de Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, registrou mais de 32 mil acordos pela Justiça Estadual, Federal e do Trabalho. A campanha anual incentiva a conciliação e a adoção de métodos consensuais de disputas. A 15ª Semana Nacional de Conciliação, realizada entre 30 de novembro e 4 de dezembro, foi uma iniciativa do CNJ em parceria com os tribunais brasileiros. A novidade foi que o Conselho Nacional de Justiça, por meio do DataJude, teve acesso aos dados das audiências de conciliação de todos os tribunais. Através desses dados, o CNJ consegue ter um raio-x, um diagnóstico, ter ciência da realidade do Poder Judiciário brasileiro e assim fomentar as políticas públicas, fomentar as iniciativas que são pertinentes para que certo processo tramite de forma mais rápida. Nos 5 dias de mobilização, os tribunais de justiça homologaram mais de 16.500 acordos. A Justiça Trabalhista registrou quase 11.900 acordos. Nos tribunais regionais federais, foram homologadas cerca de 4.300 sentenças. Por causa da pandemia, em 2020, a maior parte das audiências foram realizadas assim, em frente a um computador ou a um celular. O objetivo foi não interromper o diálogo e a busca por uma solução que funcione para todas as partes. Em São Paulo, por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho disponibilizou um aplicativo por meio do qual servidores e juízes puderam fazer as audiências de modo remoto. Além do número expressivo de processos solucionados por acordo, os valores transacionados
representaram uma movimentação financeira superior a 51 milhões de reais em benefício de milhares de jurisdicionados e do poder público. Os frutos da Semana da Conciliação se espalham para além dela e reafirmam o compromisso do Poder Judiciário com a adoção dos métodos consensuais de soluções adequadas de disputas. O Tribunal de Justiça de Pernambuco realizou mais de 6.000 audiências nos 5 dias de trabalho. De acordo com o coordenador adjunto do tribunal, Marcos Vinícius Nonato Torres, demandas sociais também fizeram parte da ação no Estado. Para além das conquistas realizadas nessa seara, expandimos as ações para o atendimento de demandas sociais, através da implantação de casas de justiça e cidadania, promovendo casamentos coletivos, reconhecimento de uniões estáveis, regularização de documentos e apoio a comunidades carentes, com isenção de qualquer despesa ou custas judiciais. E o projeto Fale com o Presidente foi retomado no Superior Tribunal de Justiça. As audiências acontecem uma vez por mês e possibilitam que o cidadão entre em contato direto com o presidente do STJ, ministro Humberto Martins. Com o começo do ano judiciário, se iniciam também as audiências do presidente do STJ com os cidadãos. A cada edição, o projeto Fale com o Presidente, de mãos dadas, magistratura e cidadania, ganha mais destaque pela iniciativa inovadora. Um importante canal de comunicação da sociedade com a justiça brasileira. O propósito de abrirmos as portas do tribunal para recebermos o cidadão é acreditarmos no diálogo e na oportunidade, ocasião em que todos tenham a garantia de opinar sobre os mais diversos assuntos para que possamos fortalecer cada vez mais a função de um tribunal de precedentes mais ágil, eficiente e mais transparente. Os participantes foram recebidos seguindo os procedimentos de segurança sanitários exigidos. As audiências são individuais para que cada um seja atendido com a máxima atenção pelo presidente e a sua assessoria. Assim tem sido cada vez mais consolidada a gestão participativa do tribunal. É muito interessante a gente ouvir, chegar perto, próximo e compreender a forma de pensar e atuar dessas pessoas, mais especificamente do presidente Humberto. E ele foi muito objetivo, dizendo a posição dele e da disposição dele em me ajudar. Então, para mim, já é um grande trunfo e tenho certeza do respeito às leis. O ministro Humberto Martins afirma que todos têm liberdade para expor seus pensamentos. Para o presidente do STJ, o importante é esclarecer dúvidas dos cidadãos e mostrar que a justiça está ao alcance de todos. Essa iniciativa do ministro Humberto Martins é uma iniciativa que eu acredito que ela é cidadã e republicana. Por quê? Porque ela te dá a voz. Eu me senti honrado, feliz. As audiências acontecem uma vez por mês. Se você estiver interessado em conversar pessoalmente com o presidente do STJ, é só enviar um e-mail para falecompresidente@stj.jus.br. As confirmações são enviadas em até 48 horas antes dos encontros. E no próximo bloco, empreiteira é condenada a pagar R$200 mil por dano moral coletivo por falta de transporte adequado para empregados com deficiência. Voltamos em instantes. A Constituição Federal é o instrumento mais importante no ordenamento jurídico brasileiro. Ela é responsável por resguardar os direitos dos cidadãos, nos proporcionando segurança jurídica de um país livre e democrático. A primeira vara criminal de Niterói, no Rio de Janeiro, recebeu denúncia do Ministério Público e técnica de enfermagem virou ré por simular ter aplicado vacina da Covid-19 em idoso de 90 anos. A profissional vai responder em liberdade. A técnica de enfermagem Rosemary Gomes Pita, de 52 anos, vai responder por peculato e crime contra a saúde pública. A juíza Daniela Barbosa de Souza, da primeira vara criminal de Niterói, no Rio de Janeiro, negou o pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público. Rosemary vai responder em liberdade e terá que cumprir medidas cautelares, como não deixar o estado do Rio de Janeiro por mais de 15 dias sem autorização da Justiça e não trabalhar na campanha de imunização contra a Covid-19. Rosemary foi denunciada após a divulgação de um vídeo
que mostra que ela teria simulado a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em um idoso de 90 anos no posto de atendimento montado em Niterói. A família do idoso percebeu algo errado na vacinação e procurou as autoridades. Em depoimento à polícia, Rosemary alegou cansaço durante o atendimento. Em nota, o Conselho Federal de Enfermagem afirma que, se ficar comprovada a má-fé, Rosemary Gomes pode ter o registro profissional cassado. Além desse caso em Niterói, a polícia e o Ministério Público investigam denúncias de que técnicos de enfermagem estão simulando a aplicação de vacinas contra a Covid-19 em outros estados. A farsa seria para desviar doses do imunizante. Até agora, as autoridades de 3 estados investigam denúncias de irregularidades na aplicação de vacinas. Uma das vítimas foi essa senhora de 88 anos, em Goiás. Ao ser atendida num ponto de vacinação do tipo drive-thru, a técnica usou uma seringa vazia. O Ministério Público apura o caso e acionou as autoridades para tentar evitar novos problemas. No primeiro momento, o objetivo é fazer com que esse processo seja aprimorado a cada dia, para que situações dessa natureza não aconteçam. Estaremos sempre recomendando à Secretaria Municipal para que não baixe a vigilância, ou seja, para que a cada dia aprimore esse processo da vacina. No Rio são 4 ocorrências, 2 na capital, uma em Petrópolis e outra em Niterói. Também há registro de denúncia em Alagoas. A fraude tem sido chamada de vacina de vento e o profissional de saúde que comete a irregularidade pode responder pelo crime de peculato, que é quando o funcionário público se aproveita da função para desviar ou se apropriar de bens públicos. A pena varia de 2 a 12 anos de prisão. O Conselho Federal de Enfermagem informou que tem orientado que todo o processo de preparação da vacina contra a Covid, desde a aspiração do frasco, a imunização e o descarte, seja realizado diante do paciente para maior transparência e segurança. A construtora Camargo Correia foi condenada a pagar R$200 mil por dano moral coletivo. A empreiteira não forneceu veículos adaptados em quantidade suficiente para atender empregados com deficiência. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região em Porto Velho havia mantido a sentença que condenava a Camargo Correia ao pagamento de R$3 milhões por danos morais coletivos. Cerca de 250 empregados com deficiência trabalharam para a empreiteira na construção de uma usina em Rondônia, mas a empresa fornecia apenas 2 veículos adaptados para realizar o transporte dos empregados. O TRT entendeu que a quantidade de veículos adaptados era insuficiente e que o problema afetou todos os empregados com deficiência física. Segundo o Tribunal Regional, a atitude da empreiteira violou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a construtora argumentou que já havia encerrado a obra de construção da usina, mas a relatora do caso na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, reforçou que a pretensão veiculada na demanda não está vinculada estritamente à obra, de modo que o encerramento das atividades não acarreta a perda do objeto do processo. Em relação ao valor da condenação, a relatora considerou que, apesar da gravidade das infrações e do comportamento da empresa, o valor de R$3 milhões para a indenização foi excessivo e desproporcional às peculiaridades do caso. Desse modo, propôs a redução para R$200 mil em respeito aos princípios da razoabilidade e aos critérios que orientam a fixação de valores indenizatórios. A decisão foi unânime. O Poder Judiciário não parou durante a pandemia. Pelo contrário, praticamente um ano após o início da crise sanitária e apesar de todas as limitações, os resultados dos esforços de magistrados, servidores e colaboradores surpreendem. A pandemia exigiu e os tribunais brasileiros deram uma resposta ao desafio. Mesmo com o trabalho remoto, em 2020, o judiciário como um todo produziu 24 milhões de sentenças e acórdãos relacionados à doença. As decisões monocráticas chegaram a quase 37 milhões e o Supremo, apenas no primeiro semestre, julgou 3.660 processos sobre a Covid-19. Todo esse esforço coletivo certamente reforçou a segurança dos brasileiros
na busca pela prestação jurisdicional e, consequentemente, fomentou a satisfação da expectativa da sociedade em relação ao Poder Judiciário. O CNJ também se preocupou com a saúde de magistrados e servidores submetidos ao volume maior de trabalho e ao estresse que a doença provoca em todos os brasileiros. Este Conselho, além de estabelecer o trabalho remoto como regra geral em todos os órgãos do Poder Judiciário, como forma de prevenir o contágio pelo novo coronavírus, editou diversas normas orientando os tribunais na continuidade da prestação jurisdicional, sem comprometer a saúde de seus profissionais, bem como sobre as medidas de segurança necessárias quando da retomada das atividades presenciais. E o CNJ enfrentou ainda os riscos que a pandemia trouxe para os sistemas penitenciário e socioeducativo. Editou recomendações, por exemplo, para reduzir o ingresso nos dois sistemas, suspender as audiências de custódia excepcionalmente, além de regulamentar as visitas e promover inspeções constantes nas unidades. Mesmo assim, 45 mil presos e 14 mil servidores foram contaminados pelo coronavírus. Por isso, o CNJ faz um alerta. A superlotação, déficit de estrutura e de higiene dos locais destinados à guarda dos detentos. Uma situação que vai em plena contramão às recomendações de segurança sanitária ditadas pelos órgãos de saúde. E isso não é diferente no sistema socioeducativo. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais criou nesta segunda-feira o Comitê Interinstitucional do Programa Destrava Minas. A iniciativa tem como objetivo retomar obras públicas que estão paralisadas no Estado. O projeto faz parte do programa Destrava, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça. O objetivo do Comitê Interinstitucional do Programa Destrava Minas é permitir a retomada de inúmeras obras públicas que estão paralisadas no Estado. A ideia é propor soluções sobre as decisões judiciais proferidas em caráter liminar e sobre as questões ambientais e os entraves procedimentais que, de alguma forma, suspenderam a execução das obras licitadas em Minas Gerais. Na solenidade de assinatura, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas ressaltou como será o trabalho do comitê. O primeiro passo é um levantamento pela própria Advocacia Geral do Estado dessas obras que estão paralisadas. Nós temos o CISOP, que é um programa do Tribunal de Contas que relaciona todas as obras. Nós podemos, então, através desse programa, visualizar quais aquelas estão paralisadas e, assim, chamar as partes envolvidas para uma mediação. Os processos serão encaminhados aos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, os CEJUSCs. Por meio do diálogo, podemos abreviar o tempo de várias demandas que, se continuasse no tradicional processo, não encerraria tão breve, como ocorre em se tratando dos métodos adequados de composição de litígio. A expectativa é de que a lista completa com as obras públicas seja apresentada ao Poder Judiciário Mineiro em até 15 dias. Atualmente, o Brasil conta com cerca de 14 mil obras inacabadas. Em Minas Gerais, a fiscalização dessas obras ficará a cargo do Tribunal de Contas do Estado. Além do Tribunal de Justiça de Minas, que lidera o comitê, outras instituições do poder público, como o Governo do Estado, o Ministério Público, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, a Advocacia Geral do Estado e o Tribunal de Contas do Estado também irão atuar de maneira conjunta. O coordenador-geral do Comitê Interinstitucional destaca a importância do projeto na medida em que ele acelera a resolução dos conflitos e constrói a justiça do futuro. É um programa altamente inovador que coloca o judiciário numa posição de vanguarda, deixando o judiciário de ser mero espectador de demandas que um dia ele iria sentenciar para ser protagonista de soluções pacificadoras. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.